Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Thiago Diniz do canal Thiago Orquídeas. Mais um vídeo no nosso canal, pessoal. Hoje para poder falar sobre enraizador, adaptação e enraizamento. Para começar o vídeo eu queria já mostrar essa beleza, né, dessa orquídea. É um híbrido, né, um híbrido complexo que tem aí aproximadamente uns 8 cruzamentos para dar esse resultado maravilhoso aqui que vocês estão vendo. Uma planta de cores bem escuras, né? E uma mistura de cor muito bonita. Pessoal, hoje, como eu disse, eu queria falar para vocês, começar, né? Primeiro o vídeo falando sobre adaptação da planta no orquidário. É um fator que passa despercebido, às vezes, né? Porque muitas das vezes a gente fica naquela expectativa, né? Naquele encantamento quando adquire uma planta e passa despercebido alguns detalhes, né? Tipo, como está sendo cultivado, né, a planta no orquidário antes da gente levar para casa ou quando a gente ganha um corte, alguma coisa assim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: alguns detalhes a gente tem que prestar atenção, né, principalmente quando a gente fizer uma compra, procurar saber de quem te vendeu, como que a planta está sendo cultivada, porque esse período de adaptação da planta é um período que ela vai se acostumar com o ambiente, ela vai se acostumar com o seu cultivo. Então, tem plantas aí que demoram de 6 meses até 4, 5 anos para poder se adaptar. É onde você acha que você não está sabendo cultivar, né? Que a sua planta não está indo para frente, porque você está fazendo alguma coisa errada. Senão aí sim a gente acaba matando a planta sem querer, né? A primeira coisa que você tem que observar, que você tem que procurar saber, é o seguinte: como que a planta está sendo cultivada no orquidário de origem dela antes de ir para sua casa. São perguntas que você tem que fazer para ela poder se adaptar o mais rápido possível dentro do seu cultivo. Um exemplo, pessoal: essa planta, esse outro híbrido que eu estou mostrando aqui para vocês, essa planta, para chegar nesse resultado aqui, né, em tamanho, em enraizamento, em brotação, enfim, para estar do jeito que vocês estão vendo aqui, foram aí gastos do vidro, né, da onde dela sai, que as sementes são germinadas, até neste tamanho que ela está, no mínimo 4 anos. Aí você pega a planta, né, gostou ali da planta, achou a planta maravilhosa, levou para sua casa. Ok. Se a planta está sendo cultivada ali há 4 anos, da mesma forma, se você mudar o jeito de cultivar ela, de repente, ela vai sentir, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês: quem morou fora do país vai saber direitinho a respeito dessa questão da adaptação, vai ter uma ideia melhor, ou quem já se mudou de casa aí vai saber do que eu estou falando. Se você está acostumado com uma rotina, com um ambiente, e de repente sai daquela rotina, daquele costume, você vai levar um tempo para poder se adaptar. A mesma coisa é com as plantas, né? No caso aqui, as orquídeas, elas sentem muito esse mudar de habitat. No orquidário, ela tem ali regas na hora correta, né? Ela tem iluminação, a quantidade de iluminação que ela vai receber por dia ali, então é tudo controlado no orquidário profissional. Até mais para frente aí, talvez no próximo vídeo, eu vou estar fazendo um vídeo aí no orquidário profissional para vocês poderem ver como que é diferente do cultivo nosso, né, do cultivo caseiro. O orquidário profissional, ele tem, como eu disse, ele tem hora para rega, ele tem os dias certos aí para adubação,
né? As plantas não tomam chuva na maioria das vezes, elas são protegidas aí por lona plástica, quantidade de calor, quantidade de luminosidade que entra no orquidário, isso tudo é controlado. E muitas das vezes no nosso cultivo são coisas que passam desapercebido, né? Não tem como a gente estar controlando isso aí 100% do tempo, como eles, porque a gente tem os afazeres nossos aí do dia a dia, né? Não tem como a gente ficar por conta, infelizmente, não tem jeito, né? A gente ficar 100% do tempo por conta das plantas. Quem dera, né, pessoal? Se todo mundo pudesse viver só disso, né? Mas enfim, a planta está ali adaptada, né? Vocês podem ver aqui no caso dessa orquídea, que os bulbos estão bem desenvolvidos. Essa espata aqui veio com 2 flores bem grandes. Ela tem uma outra frente de floração aqui. Tem mais uma espata com botão ali dentro, né? Então ela veio com 3 frentes carregadas para floração. Isso tudo é resultado, né, de um cultivo padrão. O cultivo, como eu disse, todo regular. Tem hora para tudo, né, vamos dizer assim. E no nosso cultivo aqui, infelizmente, a gente não pode proporcionar isso para ela. O que eu quero dizer com isso? Quando você pegar a planta, levar para sua casa, procure essas informações, procure observar, né, conversar com quem está te vendendo, para poder saber disso. Para onde que, por exemplo, a frente da planta está posicionada. Vocês podem observar que toda brotação, né, toda gema de brotação, gema, pessoal, para quem não sabe, é esse carocinho, né, esse olhinho que vem aqui na ponta do bulbo, da onde vai surgir os novos brotos, né, para onde a planta vai crescer. Essa é a frente de floração da planta. E normalmente, né, isso eu digo 95% das vezes, essa frente de floração vai estar virada para o sol nascente. É onde vem mais claridade no orquidário. Vou ver se eu consigo aproximar mais aqui, para vocês poderem ver. Vou dar uma descascadazinha aqui, para ver se a gente consegue encontrar. Acho que essa aqui vai ficar um pouco difícil. Eu tenho aqui uma valquiriana em brotação, que eu acho que vai dar para vocês perceberem. É esse olhinho. Tá bem aqui, ó. Esse telefone vai focar. Isso, tá vendo? Tá começando a apontar. Essa barriguinha que tem aqui no começo do bulbo, ó. Isso aqui é uma gema de brotação. No meu orquidário, aqui onde elas estão posicionadas, vocês podem observar que o sol nascente está pegando nelas aqui. E o sol poente fica profundo. Então, a maioria das vezes, a frente de brotação vai estar posicionada e vai estar virada para esse sol nascente. Então, é uma coisa importante a se procurar saber, né, a respeito também das regas, como que era feita as regas da planta, adubação, que tipo de adubo que se usava nela, né, é importante você saber para que a planta não se estresse e possa se adaptar o mais rápido possível. As orquídeas, pessoal, têm um ciclo que elas seguem, né? Normalmente é o seguinte, é brotação, enraizamento, logo após vem a floração, né? Elas não fogem, raramente elas fogem desse ciclo. Algumas espécies, elas enraizam, brotam, depois florescem. Mas a grande maioria tem a brotação, enraizamento, para depois vir a floração. Espero que essa parte tenha ficado clara, né, pessoal? Qualquer dúvida deixa aqui para mim nos comentários. Espero que poder ter ajudado aí nessa questão, tá? Então, quando você adquirir uma planta, procura saber dessas questões que eu falei, para que a adaptação da planta seja mais rápida, para que ela possa te proporcionar aí a floração tão desejada, né? E a adaptação dela no ambiente seja um pouco mais rápida. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Olha como é que está o enraizamento dessa planta. Também a brotação está virada para o sol poente. Aliás, desculpa, para o sol nascente. Estão vendo? Por quê?
Essa planta aqui é um corte que eu fiz de uma outra orquídea que eu tinha aqui. E eu posicionei a planta exatamente como ela estava posicionada na outra parte do meu orquidário. Estão vendo? A brotação veio muito forte, o enraizamento aqui também veio bacana demais, ó. E tem mais frente de brotação vindo por ali, ó. Mais enraizamento. Então procurar saber desses detalhes para poder proporcionar para a planta aí uma adaptação mais rápida. Uma questão importante também, pessoal, é o enraizamento e enraizador. O enraizamento, ele se dá, a planta, né, procura se enraizar por duas questões. Para poder se alimentar, né, a função mais importante das raízes, e, não menos importante, para poder se fixar nos locais. Eu tenho aqui um exemplo disso, né, de uma nobilio, uma valquiriana. Vocês podem observar aqui como que as raízes estão grudadas aqui no vaso. Estão vendo? Então elas estão procurando a alimentação. Essa planta também está com 3 frentes aqui de brotação. Ó, uma aqui no cantinho, essa com 2 botões e essa aqui com 4 botões. E o enraizamento, observe aqui para vocês verem, ó, que ele está fixado no vaso. Algumas raízes para fixação, outras raízes para alimentação. E assim também, ó, a valquiriana. Estão observando? Ó, tem uma outra brotação aí, com certeza vai ser de floração. Essa planta floriu, tá ali as folhinhas, as flores que já passaram, né, estão secas. E o enraizamento nasceu logo após aqui a brotação e ela está procurando alimentação no vaso. Estão vendo que a raiz está entrando lá para dentro do vaso novamente? Ó. Por quê? O vaso está úmido, então é dessa umidade que ela vai se alimentar. Então as funções principais da raiz são essas: se fixar e se alimentar em primeiro lugar. Aí vem a pergunta, pessoal. Eu preciso de usar enraizador numa planta dessa? Vai haver necessidade? De jeito nenhum, né, pessoal? O enraizador, como o próprio nome dele já diz, é para quê? Para estimular a planta a se enraizar, né? Para poder estar criando aí novas raízes. Se a planta não tem força ou não tem condição aí de se enraizar. Eu tenho um outro exemplo aqui, de uma outra valquiriana. Estão vendo ali, ó? Já está nascendo ali o enraizamento e já vem também com uma frente de brotação. Quando que eu vou usar o enraizador então, pessoal? Eu vou usar em plantas que realmente necessitam dessa força para poder enraizar. Esse exemplo que eu mostrei aqui, dessa catileia, desse replante que eu fiz o corte. O que eu sempre falo, não corte raízes velhas, né? Porque a raiz velha, ela vai te ajudar a reter umidade dentro do vaso, vai te ajudar a fixar a planta e, na maioria das vezes, ela vai bifurcar. O que é essa bifurcação? Ela vai nascer raízes novas das raízes antigas. Eu tenho também aqui exemplos disso, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Então, o enraizador eu vou usar neste caso. No caso de um replante, no caso de uma planta aí que eu observei, né, que o estado dela não estava legal, que eu procurei usar aí o enraizador para quê? Para poder estimular a planta a criar novas raízes. Como eu disse, se ela não tiver raízes, ela não se alimenta. Então, o enraizador eu só vou usar nestes casos de recorte ou para recuperação das plantas. Uma planta que já tem raiz, um exemplo, essa outra valquiriana aqui, que está bem enraizada. Eu vou usar enraizador nessa planta aqui para quê, pessoal? Né? Eu vou estar atrapalhando, na verdade, o desenvolvimento da planta. Eu não vou estar ajudando se eu for usar aqui o enraizador. Se a planta já tem esse enraizamento, se eu usar o enraizador, eu vou estar tirando ela do ciclo. Esse ciclo
que eu comentei com vocês agora há pouco. Aqui um exemplo, né, olha lá, a raiz antiga e olha as duas pontinhas nascendo ali na ponta do vaso. Tá vendo? Então não corte a raiz das suas orquídeas. Deixa a raiz lá, porque ela vai ajudar de alguma forma. Ou ela vai se bifurcar e vai nascer novas raízes, ou ela vai usar aí a própria raiz antiga para poder se fixar no vaso, usar ela como retentor de umidade. Certinho, pessoal? Então fica a dica aí, enraizador a gente usa quando a planta necessita. E essa necessidade vai vir somente em plantas, no caso aí de cortes, no caso aí de replantes, né? E se a planta realmente precisar. Para outras funções, a gente tem um adubo aí de manutenção que a gente pode estar usando, né? Para poder estar dando uma estabilidade melhor para a sua orquídea. E falando um pouquinho ainda desse ciclo, né? Para poder ficar bem clara essa questão do enraizador, eu comentei agora há pouco que se a gente usar o enraizador, a gente atrapalha esse ciclo. A planta, neste caso, né, vamos usar essa aqui novamente de exemplo. Ela floriu. Beleza. Essas flores vão secar e a planta vai passar por um período de dormência, né, um período de descanso, que para a floração ela consome muita energia. Se ela começa a brotar, já vem com raízes novas, e eu aplico esse enraizador nela, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar estimulando a planta a criar mais raízes ainda. Vou estar atrapalhando o ciclo de brotação. Entenderam, pessoal? É como se eu estivesse aí queimando etapas. Então eu preciso ter essa observação, fazer essa leitura, né, se realmente a planta está necessitando de enraizamento, para eu poder não atrapalhar o ciclo dela. Que mais uma vez eu repito, o ciclo da orquídea vem com a brotação, enraizamento, depois a floração. Ok, pessoal? Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloque aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comenta aqui, faz para mim aqui um comentário o que você achou dos vídeos, né? Se você já passou aí por essa situação de, entre aspas, né, de confusão, de achar aí um enraizador, de achar que tinha que usar o enraizador quando na verdade não teria, né? E eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo, pessoal.